A segunda dica que eu tenho para passar para você que comprou fórmula de lançamento e agora precisa colocar a mão na massa é justamente aprenda a ouvir as dores da sua audiência e não tenha medo de testar. Lembra o que eu estava falando anteriormente? Quando nós falamos sobre gravar tudo de uma só vez, você perde a oportunidade de muitas vezes ouvir a sua audiência. Quando você está ouvindo a sua audiência, você acaba filtrando muitas perguntas que o seu público tem. Então você está consolidando a sua autoridade. Você está criando uma audiência para esta audiência se tornar possivelmente um lead e, consequentemente, virar um comprador, virar um cliente. Quando nós falamos de você consolidar a sua audiência, naturalmente as pessoas ficam muito mais engajadas, elas participam muito mais quando tem as suas perguntas respondidas. Então, se você sai gravando muitos vídeos, um na sequência do outro, muitas vezes você acaba perdendo a oportunidade de ouvir a sua audiência. Então, ouça a sua audiência. Não tenha medo de testar modelos de resposta, seja em live, seja em mídias sociais diferentes. Colocar, por exemplo, respostas de um vídeo que está rodando no YouTube, você começar a engajar as pessoas e puxar para outras mídias sociais. Então entenda que quanto mais você interagir com as pessoas, naturalmente mais as pessoas acabam se sentindo acolhidas e interagem também com você. Então quando você fala sobre gravar vários vídeos com antecedência, você acaba perdendo esta interação. Por isso que no bloco anterior eu disse sobre a sua agenda. Organize os assuntos da sua agenda, mas não tenha medo de testar e mudar a sua agenda conforme a demanda, conforme a necessidade justamente do seu público. Quando o seu público faz uma pergunta pontual e que você vê que ela é importante, se ela está programada mais à frente, logo na sequência você vai responder, mantenha o cronograma. Porém, se é um assunto que é importante e você pode alterar a sua agenda, você pode colocar esse assunto no meio de outro vídeo como resposta para o seu público, isso acaba engajando muito mais. Então não tenha medo de testar, não tenha medo de colocar os assuntos e interagir, ouvir a sua audiência. Esse é um tópico fundamental para quem comprou fórmula de lançamento e muitas vezes fica preso numa técnica, fica preso dentro de um sistema em que não tem a abertura ou a flexibilidade para você fazer e atender às necessidades que muitas vezes a sua audiência tem. Então, cuidado com a antecipação do vídeo. Não antecipe demais. Tenha uma folga, e o que eu considero uma folga razoável, que sempre quando eu vou prestar consultoria para amigos que estão fazendo lançamento, ou eu mesmo nos meus lançamentos, quando eu vou montar um cronograma, eu acredito que você ter numa média de 15, 20 vídeos de antecipação, isso é uma média bem saudável. 15 dias de antecedência é o ideal para você ter folga para qualquer imprevisto. Com isso, você não deixa a sua audiência na mão e você passa essa confiança. Você mantém o ritmo, mantém os seus vídeos e não deixa ninguém sem vídeo em situação nenhuma. Entendido?